Advogado e especialista em direito eletrônico e direito ambiental, mestre e doutor em desenvolvimento local e professor universitário, Rafael Rios Chaia publicou uma sequência de posts no Twitter afirmando que a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao juiz de garantias é um abacaxi que fica como Congresso ou com o STF, uma vez que, segundo o próprio especialista, a medida poderá ser derrubada via ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF por ser inexequível. O especialista diz o seguinte: o projeto anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e algumas pessoas estão histéricas por não ter havido veto ao juiz de garantias. Juiz de garantias é a figura de um magistrado que acompanharia por fora todo o andamento do processo. Ele não se confunde com o juiz de instrução responsável por conduzir o processo até a eventual sentença. Ou seja, não podem ser a mesma pessoa por razões óbvias. Voltando ao projeto anticrime, o mesmo foi sancionado com 25 vetos. 25! Esse ponto, juiz de garantias foi um dos que passou. Bolsonaro poderia vetar? Poderia, mas o veto muito certamente seria derrubado e, como retaliação, todos os outros 25 também. Para o veto, bastaria maioria absoluta, 41 senadores e 257 deputados. Deixar esse ponto passar não é tão grave por alguns motivos. Primeiro, que o juízo de investigações estará caminhando junto do juízo de garantias. Segundo, que a medida é meio que inexequível na prática. É inexequível porque cerca de 40% das comarcas do Brasil têm apenas um juiz. E para a medida funcionar, precisariam de 2 juízes. Não dá para dobrar o número de magistrados na base do decreto. E mesmo que se pudesse considerar o acompanhamento remoto, não seria eficaz. E agora vem a grande pegadinha aqui. Como o Congresso vai gerenciar o gasto gerado pela medida? Afinal, é preciso agora regular por lei o papel do juiz de garantias. Mas como eles vão prever os gastos necessários para a contratação de tantos juízes sem indicar a fonte dessa receita? No final, o abacaxi ficou com o próprio Congresso. O presidente não precisou se indispor com o Congresso, de quem ele ainda depende para aprovar as reformas para 2020. E a medida poderá ser derrubada via ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF por ser inexequível. Simples assim. Por isso, vale sempre aquela já conhecida máxima nessas horas: histeria não é coragem. Mais lógica nessas horas, pessoal, conclui o especialista. Outros esclarecem que a palavra final não é do presidente Jair Bolsonaro. A palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Se o presidente veta e o Congresso derruba o veto, permanece a criação do juiz de garantias. Como ele não vetou, a bomba vai para o Supremo. Mas preste atenção: se o Supremo vetar, o Senado não pode derrubar esse veto. Em outras palavras, o Congresso pode derrubar o veto do presidente. O Congresso não tem o poder legal de derrubar o veto do Supremo. Se o presidente veta, o Congresso derruba o veto e acabou, criado definitivamente o juiz de garantias. Mas o presidente deixou passar e o negócio final mesmo vai para o Supremo, que pode vetar. E se o STF vetar, o Congresso não pode fazer mais nada. Essa é a verdade. E é preciso deixar bem claro: o pacote foi enviado ao Congresso Nacional, onde foi desidratado, como tem sido chamada a ação que o Congresso fez. Neste caso, deputados e senadores fizeram perder conteúdo, diminuir o peso ou a importância do pacote. A nossa revolta não pode, em momento algum, ser contra o presidente, que mais uma vez se vê entre a cruz e a espada. O que o presidente fez foi deixar a responsabilidade para quem de fato é o responsável. São 25 importantes